Então, abrir no livro de Jonas, capítulo 4, para que possamos então ler este capítulo e vermos o que Deus tem a falar aos nossos corações. Mas a grande mensagem do livro de Jonas é falar a respeito da misericórdia do nosso Deus para com as nossas vidas, para com a vida dos seus enviados e para com a vida também de todos os povos. Nós vemos um tratamento, uma correção da parte do Senhor na vida de Jonas, e é o que temos visto desde o capítulo 1, e como o Senhor de maneira soberana age na vida deste profeta, Nós não podemos negar a intervenção de Deus aqui na história para poder mover as coisas para que o seu profeta possa cumprir a sua vontade. Nós vemos aqui um Deus soberano, um Deus que manda a tempestade, um Deus que manda o peixe, um Deus que controla o peixe, e nós vamos ver aqui também um Deus que controla a natureza, para que poder ensinar o teu servo. Então, Jonas capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 11. Se você não tem uma Bíblia, sente perto de quem tem uma Bíblia. Se você vê alguém sem Bíblia, vai lá e dispõe talvez a sua Bíblia para que essa pessoa possa acompanhar. Jonas 4, do 1 a 11 diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Deus, ou ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e passou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Pai, abra os nossos olhos e os nossos corações para o entendimento da sua palavra. Possamos, ó Deus, entender a mensagem que o Senhor tem para nós. Possamos, ó Deus, a cada dia sermos mais parecidos contigo, que o teu coração possa, Deus, habitar em nossas vidas, e que os nossos corações possam, Deus, ser reflexo do seu coração. Meu Deus, ajude-nos, ó Deus, a ver as coisas como o Senhor vê. Que o Senhor, Deus, tenha misericórdia de nós. É o que te pedimos. Amém. Muito bem, capítulo 3, nós temos, eu já falei para os irmãos, o relato do maior avivamento bíblico registrado. Nós vemos uma cidade inteira se curvando à mensagem do Senhor. Nós vemos Jonas indo ali, anunciando, proclamando contra o pecado daquela cidade de Nínive, e nós vemos os ninivitas se rendendo à palavra de Deus. E é algo extraordinário, como eu disse para os queridos na última mensagem, os ninivitas eram pessoas bárbaras, pessoas
que não tinham escrúpulos, né? Pessoas realmente maldosas no seu trato para com seus inimigos, de guerra, de batalha. Eles não tinham dó, né? Eles realmente judiavam, barbarizavam aquelas pessoas a qual eles tomavam por escravos. Eram pessoas más. E o Senhor vai ali, através da vida de Jonas, pela proclamação da palavra do Senhor, e nós vemos então aquele povo se arrependendo, se vestindo de pano de saco, o próprio rei elaborando um decreto para que todos pudessem se humilhar, abandonar as suas práticas, abandonar a maldade e então se voltar para o Deus de Israel. E é justamente dentro desse contexto que nós vemos o capítulo 4 dando início, né, ao desfecho dessa história. Se o livro de Jonas fosse para tratar apenas da salvação da cidade de Nínive, nós poderíamos encerrar, né, a nossa série de mensagens logo no capítulo 3, porque nós vemos a cidade se convertendo. Agora, o fato curioso é que Nínive é convertida, mas o livro continua. E o livro continua porque ele tem algo a dizer para nós. Porque Deus, desde o capítulo 1, ele não está apenas mostrando a Jonas que ele deveria obedecer a ordem expressa do Senhor. Mas Deus está desde o capítulo 1 mostrando para Jonas que Jonas deveria olhar para o próprio Deus dele, para o seu próprio Senhor, e entender que ele deveria agir da maneira como o Senhor então agiria para com aquele povo, de maneira compassiva, amorosa e de misericordiosa. Deus está tratando do seu servo, Deus está tratando do seu profeta, Deus está tratando de Jonas. O livro de Jonas é uma grande lição para nós que somos iguais a Jonas, profetas fujões, pessoas que desobedecem ao Senhor, pessoas que não têm prazer em praticar a lei do Senhor e muitas vezes só o fazem por mera obrigação, como nós veremos aqui nesta manhã. E a grande ideia do capítulo 4, nós podemos resumir na seguinte frase, que Deus corrige o coração dos seus servos, mostrando que Ele deseja reproduzir em nós o seu coração de misericórdia. Deus corrige o coração dos seus servos, mostrando que Ele deseja reproduzir em nós o seu coração de misericórdia. Nós temos duas grandes divisões no capítulo 4. Primeiramente, do verso 1 a 4, nós vemos o coração intolerante de Jonas, que é revelado e deve ser descartado ou ignorado. E do verso 5 ao verso 11, nós vemos o coração misericordioso do Senhor, que é revelado e deve ser imitado. Enquanto na primeira parte nós vemos o coração do profeta, que nós precisamos entender que não é um exemplo para nós, na segunda parte nós vemos o coração do próprio Senhor, a qual nós desejamos ou deveríamos ansiar, né? Buscar e ser iguais ao nosso Deus Criador. Portanto, na primeira parte, do verso 1 a 4, gostaria que você observasse comigo. Olha lá, verso número 1. Jonas vai revelar a sua intolerância para com os ninivitas. Eu acabei de dizer para os irmãos que Nínive havia se arrependido. E quando Jonas percebe isso, logo que ele vai dizer, logo que ele vai relatar o seu comportamento, né, é justamente o que está descrito aqui. Olha, com isso, desgostou-se Jonas. Jonas não estava feliz que Nínive havia entendido a mensagem. Jonas ele estava extremamente nervoso. A tradução aqui, se nós olharmos o original, vai trazer a ideia de que a sua cabeça estava fervendo, estava quente. Jonas estava irado, porque os ninivitas haviam se convertido. Em outras palavras, Jonas desejava a punição do povo de Nínive, não a sua salvação. Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. Jonas queria que aquele povo fosse para o inferno, que aquele povo perecesse pela sua maldade, pelas práticas a quais aquele povo andava. Nínive, como nós já vimos, era uma cidade perversa, que assolava os seus inimigos, e dentre os seus inimigos, o próprio povo de Israel, os israelitas, faziam parte. Então Jonas era um daqueles que era afligido. O povo de Jonas era afligido pelos ninivitas. E por eles serem afligidos, machucados, feridos pelos ninivitas, Jonas não queria agir com misericórdia.
para com aquele povo. Jonas aqui representa o coração da nação de Israel. Os israelitas agiam ou tinham essa mesma intenção em seus corações para com os gentios. Da mesma forma que Jonas não queria a salvação dos ninivitas, porque eles não eram povo judeu, Jonas aqui representa o coração daquela nação naquela época. Os israelitas naquele momento, eles não desejavam que os judeus chegassem ao conhecimento da verdade. Israel, no Antigo Testamento, ela é considerada como a filha de Deus. E por serem filhos de Deus, eles ali se achavam uma nação melhor do que os outros, e não poderia então haver salvação fora do povo de Israel. Israel não tolerava que os gentios então chegassem à salvação, e Jonas vai demonstrar justamente a cultura daquela época. Desde o capítulo 1 nós vemos Jonas relutando ao pregar naquela cidade. E aí nós vemos que Deus vai corrigir ele vai parar dentro de uma tempestade em alto mar, e da tempestade vai parar dentro de um peixe, e ali nós vemos que Jonas ele vai se lembrar do seu Deus, ele vai se lembrar do seu Senhor, e ele faz então um voto do Senhor de pregar aquela cidade. Acontece que Jonas vai e prega aquela cidade, mas Jonas não estava amando o que ele estava fazendo. Jonas estava agindo de maneira robótica. Jonas estava agindo tão simplesmente porque ele era a sua obrigação. E o Senhor, queridos, não exige ou não deseja isso de nós. O Senhor deseja que nós obedeçamos a sua palavra, mas que nós obedecemos a sua palavra em amor e alegria por aquilo que nós estamos fazendo. Nós não devemos cumprir a palavra do Senhor tão simplesmente por ser uma obrigação imposta a nós, mas nós deveríamos cumprir a palavra do Senhor gerando alegria em nossos corações e amor para com o próximo. Ora, qual é o resumo, que nós podemos colocar assim, da lei do próprio Deus, a qual o nosso Cristo deixou para nós nos evangelhos? Amarás a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Jonas, naquele momento, não estava amando os ninivitas. Jonas desejava que aquele povo perecesse. Jonas desejava que aquele povo fosse conduzido à condenação. E você pode pensar assim: olha, eu estou muito distante de Jonas. Eu não sou igual a Jonas. Eu tenho atitudes diferentes de Jonas. Mas pare e pense. Quantas vezes você ignorou o fato do Espírito Santo ter lhe incomodado para poder falar algo às pessoas? Ou de ter proclamado a palavra do Senhor àquela pessoa que você acha, ou que você entende que o Espírito Santo de Deus vai mostrar para você que é necessário? Quantas vezes você se nega a ter uma postura de crente em meio à sociedade? Quantas vezes você se nega a agir de maneira que as pessoas saibam que você é um salvo, redimido pela palavra de Deus em meio à sociedade? Nós, na realidade, somos iguais a Jonas. Pessoas que, por acharem que já estão salvas e por pertencerem ao reino de Deus, não agem com amor para com o próximo. O fato aqui é, Jonas representava o coração, o povo de Israel, e o que Deus vai mostrar para Jonas é que ele veio não para salvar apenas os judeus, mas veio para salvar todo aquele que crê, todo aquele que se arrepende dos seus pecados e se volta para o Senhor. E isto é maravilhoso, porque se esta verdade não tivesse posta nas Escrituras, hoje aqui estaríamos perdidos. A salvação não se chegaria para nós. Nós somos gentios, queridos. Nós não somos judeus, nós não somos povo de Israel, nós somos gentios. E a salvação só chegou até nós porque Deus assim o quis que chegasse. E tem-se a ideia de que a salvação para os gentios, nós só podemos ver isso no Novo Testamento, mas não. Em toda a Escritura nós vemos Deus falando que Ele veio salvar o seu povo, e o seu povo é todo aquele que crê em sua palavra. E diante dessa situação, veja, Jonas, ele não era alguém que não sabia quem Deus era, porque ele se irrita, o texto vai dizer que ele fica desgostoso, amargurado, ele fica irado,
E no verso 2 vai dizer que Jonas conhecia os atributos do próprio Deus. No verso 2, o texto vai dizer que Jonas não era um ignorante do que se diz respeito ao Senhor e os seus atributos. Ele sabia o Deus a qual ele servia e ele conhecia a lei do Deus que ele servia. Jonas, ele aqui está citando o texto de Êxodo, capítulo 34, do verso 4 a 8, onde vai dizer que o nosso Deus é clemente, que o nosso Deus é misericordioso, que Ele é tardio em irar-se, grande benignidade, e que se arrepende do mal. Quando o Senhor vê uma pessoa, então, se rendendo a Ele, aquela condenação que era imposta àquela pessoa é removida. Essa pessoa agora lhe tem a salvação. Esse é o significado de arrependimento aqui. Então Jonas, ele sabia o Deus a qual ele servia, e sabendo o Deus que ele servia, que era um Deus clemente, um Deus de misericórdia, um Deus que proporciona salvação a todo aquele que se arrepende, Jonas então não desejava pregar aquelas pessoas. Estranho, não é? Porque o desejo e o ofício do profeta, o ofício do pregador, o ofício daquele que é salvo, que deveria levar a mensagem para as pessoas, era justamente o contrário. Era de se alegrar em ver as pessoas se arrependendo, era de se alegrar em ter a confiança de que há um Deus misericordioso que pode transformar a vida do mais vil pecador. Jonas aqui, ele age de maneira reversa ao que as Escrituras até mesmo nos ensinam e diz. Porque enquanto nós deveríamos ter alegria de que Deus é um Deus clemente, um Deus misericordioso, um Deus benigno, um Deus amoroso, um Deus de compaixão, um Deus que salva os perdidos, e por isso então nós devemos pregar e anunciar a palavra, porque é Deus quem salva. Jonas, sabendo de tudo isso, ele fala: não, se eu pregar, Deus com certeza salvará aquele povo, e eu não desejo a salvação daquele povo. Nós estamos vendo o coração de uma pessoa amargurada, de uma pessoa que conhece a Deus, mas não tem o coração de Deus em sua vida. Sabe intelectualmente daquilo que Deus pode fazer, mas não vive de acordo com a palavra do Senhor, no sentido de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, amar o seu próximo, amar o perdido. Jonas aqui desejava a perdição, e ele chega a um extremo a demonstrar a sua falta de amor para com os ninivitas, que no verso 3 e 4 nós vemos que Jonas está profundamente amargurado, e de que ele não havia compreendido nada do que o Senhor havia lhe mostrado até então, que ele então deseja a morte ao ver o povo de Nínive convertido. Jonas prefere morrer, Jonas prefere estar na glória do que ver aquela cidade se rendendo aos pés do Senhor. Queridos, o pecado nos cega, o pecado endurece os nossos corações, o pecado vai nos deixar distante do Senhor e distante do coração do Senhor. Nós precisamos entender que Jonas, ele está sendo cauterizado pelo pecado desde o capítulo 1. O Senhor tem demonstrado a sua misericórdia desde o capítulo 1. Quando ele então poupa a vida de Jonas, quando o Senhor vai corrigir a Jonas, lembremos que a correção do Senhor é um ato de amor e misericórdia. Lembre-se do texto de Hebreus, porque o Pai corrige a quem Ele ama. E se o Senhor está corrigindo Jonas, é demonstração de amor. Se o Senhor corrige a sua vida, é demonstração de amor. E Jonas, desde o capítulo 1, não tem percebido a misericórdia, o amor de Deus para com a sua vida. E ele chega num ponto de desejar morrer, irmãos, do que ver a pessoa se rendendo e chegando aos céus. O profeta deveria dar a sua vida em obediência ao nosso Deus, não o contrário. Ele deveria se alegrar com aqueles que compreendem a mensagem, não o contrário. Jonas não havia entendido ainda a lição do nosso Deus, e é por isso que o Senhor então vai fazer essa pergunta no verso 4: Jonas, é razoável essa tua ira? E novamente o Senhor faz essa pergunta mais adiante no texto. Então aqui nós vemos um coração intolerante, amargurado, que Jonas revela e que nós devemos descartar.
Mas nós vemos que o Senhor é tão misericordioso que Ele não desiste do seu servo. E então Deus mais uma vez vai tratar a Jonas, vai mostrar a Jonas como deve ser. E aqui nós vemos então o coração misericordioso do Senhor, que deve ser imitado por nós. Do verso 5 a 9 temos esse tratamento. Primeiramente, Jonas ele sai da cidade e ele constrói para si uma espécie de camarote. Jonas, eu imagino que ele vai para uma colina, de um ponto onde ele pode ver Nínive inteira. E ali naquele lugar ele constrói uma aramada, que era um abrigo feito de ramos. E ali ele, como se tivesse uma pipoca nas mãos, aguarda os 40 dias, porque lembre-se da sua mensagem, né? Em 40 dias Nínive será subvertida. Então Jonas, ao estar sentado ali, naquele lugar, assistindo a cidade de Nínive, esperando vir fogo do céu, esperando vir destruição, esperando que a calamidade então aconteça, o Senhor então começa a tratar ele. O texto bíblico vai dizer que o Senhor, verso 6, o Senhor fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Veja como Deus trata o seu servo. E qual a atitude de Jonas mediante isso? Ele se alegrou. Ele estava com ódio porque Nínive poderia agora se arrepender. Mas ele se alegra quando o Senhor então cuida da sua vida. Mas o mesmo Deus que fez a planta crescer, verso 7, vai dizer que lançou um verme ali. E o verme destruiu aquela planta. Da mesma forma, após o Senhor fazer a planta crescer, fazer o verme ferir a planta, no verso número 8, o Senhor vai enviar um vento oriental, muito quente. Imagine você num mormaço no deserto, né? E vem aquele, às vezes quando está quente demais no asfalto, né? E você está andando descalço, ou se você está na estrada, não sei se você já teve a oportunidade de estar na estrada, em um calor daqueles, e você tem que descer do carro, e aí sobe aquele mormaço. Se você olha no horizonte, está até saindo vapor do asfalto, e até parece, né, que é água que tem lá à frente no horizonte. Então veio um vento parecido com este para Jonas, e o texto diz que esse vento queimou, né, a sua cabeça, e ele então se desfalecia. Deus aqui estava tratando Jonas. O Senhor estava mostrando de que Ele é quem cuida de todas as coisas. Ele é quem faz crescer a planta. Ele é quem faz a planta morrer. Ele é quem cuida de todas as coisas. Ele é quem cuida do vento. Mas Jonas, mais uma vez, não entende o que está acontecendo. E no verso 8, ele vai dizer o seguinte: pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Novamente, Jonas, com amargura no seu coração, deseja a morte pela situação a qual ele vive. E no verso 9, o Senhor Deus novamente vai perguntar para ele: Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele responde: sim, Senhor, é razoável. É razoável até que eu morra, inclusive. É razoável a minha ira até a morte. Jonas estava com o seu coração endurecido. Então o Senhor vai tratar Jonas, revelando a sua compaixão e misericórdia. Versos 10 e 11. Jonas tem misericórdia da planta em que nada fez para que ela existisse, mas não tem misericórdia do povo de Nínive. O verso 10 vai falar o seguinte: tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não custou trabalho, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu, e não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Jonas, você se alegrou quando a planta cresceu, você se irou quando a planta morreu, você nada fez para que ela pudesse fazer isso.
Você tem mais compaixão da planta do que do povo. Como você pode pensar que eu, o que faz todas as coisas, o Deus misericordioso, o Deus clemente, o Deus benigno, o Deus de misericórdia, o Deus que é tardio em irar-se, não iria ter misericórdia daquela cidade, daquele povo? Como vimos, irmãos, anteriormente, Jonas ele está representando o coração do povo israelita para os gentios. Aqui nós vemos Deus mostrando que ele veio buscar e salvar todo o que se havia perdido. Deus está falando para Jonas: Jonas, eu vou salvar todo aquele que crê. Se Jonas representa os chamados filhos de Deus do Antigo Testamento, que não desejavam a salvação dos gentios, agora Deus está apontando aqui para a obra salvífica de Cristo, que é o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Israel, que veio para a salvação de todo aquele que crê, como diz Romanos, capítulo 10, verso 13. E isso é maravilhoso, isso deveria nos chamar a atenção dentro do texto, porque a Bíblia inteira está falando da salvação dos gentios. Desde Gênesis capítulo 3, verso 15, quando nós vemos ali a promessa do próprio Deus de que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ou quando nós vemos em Abraão, Gênesis capítulo 12, de que ele seria pai de muitas nações, ou quando nós vemos em Josué capítulo 2, Raabe sendo salva pelo Senhor. Quando nós temos um livro inteiro no Antigo Testamento, chamado do livro de Ruth, onde nós vemos a Moabita sendo salva pelo Senhor, e onde nós temos também o livro de Jonas, onde Nínive é salva. Isaías, nós também temos esta mensagem de que os gentios seriam salvos. O Evangelho de João, capítulo 4, nós vemos a mulher samaritana. Pode vir alguma coisa boa de Samaria? Era o que os judeus, os israelitas diziam. E ali o Senhor vai tratar, vai salvar a mulher samaritana. Nós vemos em Atos o eunuco chegando à salvação mediante a palavra de Deus. Nós vemos Cornélio, capítulo 10, chegando à salvação pela palavra de Deus. Nós vemos Paulo sendo enviado aos gentios. Deus veio para salvar todos. Deus veio para salvar todo aquele que crê, todo aquele que se arrepende, todo aquele que se volta para Deus pedindo perdão pelos seus pecados. E Jonas não entendia isso. Jonas não compreendia, Jonas não queria enxergar, Jonas não desejava a salvação daquele povo. Mas o Senhor veio para salvar todas as nações, todo aquele que crê. E o mais curioso é que o texto de Jonas termina com a pergunta. O texto vai terminar assim: e não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Isso aqui é o que nós chamamos de pergunta retórica. E essa pergunta, deixada no final do livro de Jonas, ela deve nos levar à reflexão de que devemos amar e ter compaixão aos perdidos, não importando quem, assim como o Senhor fez para com Nínive. A pergunta do Senhor é: Jonas, será que você não está entendendo que há ali naquela cidade cerca de 500 mil de pessoas, que são pessoas que se renderam aos pés, que se arrependeram dos seus pecados, que estão se voltando para mim? Eu não devo ter compaixão e misericórdia deles? Qual é a resposta desejada do nosso Deus aqui com essa pergunta? Obviamente, sim, Senhor. Você deve ter compaixão e misericórdia desse povo. Mas Jonas não estava entendendo isso. Stuart Elliott vai dizer o seguinte: olha, Jonas, você consegue ver o que eu vejo? É a pergunta. É uma cidade arrependida. Há entre 500 mil e 1 milhão de pessoas vivendo nela. Há animais em seus passos, e há 120 mil meninos e meninas que estão ali. Jonas deveria pensar, Jonas deveria enxergar como o Senhor estava enxergando. O Senhor desejava que Jonas não apenas obedecesse ao pregar a sua mensagem aos ninivitas, mas que ele enxergasse os ninivitas como o Senhor enxergava. Jonas deveria amar os destinatários da mensagem, demonstrando misericórdia para com aquele povo. Irmãos, Jonas deveria ter um coração igual ao do nosso Deus.
E isso nós vemos em todo o livro de Jonas. E para que possamos refletir, eu preciso lançar uma pergunta para você. Você está disposto a deixar Deus te ensinar? É o que nós vemos aqui nesse drama de Jonas. Essa luta pela correção da parte do Senhor. Mas e nós? Nós estamos dispostos a deixar Deus ensinar as nossas vidas? Quanto nós temos lutado, quanto nós estamos relutantes daquilo que Deus tem feito para conosco. Às vezes nós estamos dando um murro na ponta de faca, como é o ditado popular, né? Nós queremos fazer com que algo dê certo, mas que Deus está mostrando que não vai dar certo. Às vezes nós queremos insistir em algo que Deus está falando não é por aí. Às vezes nós queremos ignorar a visão que Deus nos ensina em Sua palavra, para que possamos imprimir a nossa visão, a nossa perspectiva sobre algo que nós ansiamos e desejamos em nossos corações. Mas nós não perguntamos se é aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Querido, você está disposto a deixar Deus te ensinar? Eu creio que Jonas entendeu a mensagem do Senhor. Justamente porque esse livro, pela riqueza dos detalhes, creio eu que só poderia ter sido escrito pelo próprio Jonas. E ao escrever então esse livro, eu entendo que ele compreendeu que ele precisava da correção do nosso Deus, e entendeu a mensagem que Deus então deixou para ele. O fato é, e você tem entendido a mensagem que Deus deixou para nós? Algumas aplicações. Tanto quanto a sua mensagem, Deus está preocupado em imprimir o seu coração, nos corações dos seus servos. O Senhor deseja sim que você esteja na igreja, que você participe das programações da igreja, que você sirva na igreja, mas de nada adianta você ter uma vida religiosa se você não tiver o coração de Deus impresso em seu coração. Jonas pregou a mensagem, Jonas obedeceu ao Senhor, mas não tinha o coração de Deus impresso em sua vida. Tanto quanto a mensagem, Deus está preocupado em imprimir o seu coração no coração dos seus servos. O homem, outra aplicação, o homem se preocupa com a mensagem, Deus está focado em preparar o mensageiro. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que Deus está num processo de correção, de instrução para conosco. Enquanto estivermos nessa vida, nesta caminhada, o Senhor estará nos tratando, estará nos lapidando. Eu gosto muito da ideia que a palavra do Senhor coloca para nós, de um oleiro, aquele que constrói vasos de barro, porque é justamente isso que Deus faz. Ele nos quebra, Ele pega como se fôssemos vasos velhos e nos quebra, e então nos molda conforme a sua palavra, pelas mãos do Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor está focado em preparar o mensageiro, em nos preparar. O Senhor quer nos moldar, queridos, conforme a sua palavra. Não seja relutante quanto à palavra do Senhor. Pastor Natan tem um trocadilho muito interessante que se aplica aqui ao que esse texto quer dizer, que diz assim: olha, Deus deseja servos com paixão e compaixão. É um trocadilho. Deus ele deseja servos que amam a sua mensagem, que tenham paixão naquilo que fazem, que desejam ardentemente servir ao Senhor, que vão à frente das batalhas, que não importa as circunstâncias, estão ali porque amam a palavra, mas também desejam servos com paixão, que tenham compaixão do próximo, que amem o próximo, que sirvam o próximo, que choram com os que choram, que se alegram com os que alegram. São estes homens e mulheres que o Senhor está procurando para então usar em sua obra. Porque o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, não apenas em atitudes humanas. Deus deseja servos com paixão e compaixão. Nós devemos enxergar cada pessoa e cada
coisa da forma que Deus enxerga. Isso é piedade. Jonas não enxergava aquela situação conforme Deus estava enxergando. Jonas não estava agindo de piedade. Agir com piedade é enxergar as circunstâncias da mesma forma com que Deus enxerga as circunstâncias. Agindo com misericórdia, compaixão, temor ao nosso Deus. E por fim, meus irmãos, a salvação do Senhor é para todo aquele que crê. A salvação do Senhor é estendida a todo aquele que crê. Não importa a etnia, raça. Se você crê no Senhor, você será salvo. E a pergunta é: você crê? Você entregou a sua vida ao nosso Deus? Você se arrependeu dos seus pecados? Afinal de contas, o que é a salvação? Eu estou sendo salvo do quê? Querido, a salvação é o maior presente que o ser humano já recebeu aqui em terra. É a manifestação do Filho de Deus vindo a este mundo, morrendo pelos nossos pecados naquela cruz, nos livrando da perdição que estava preparada para nós, nos livrando da condenação que estava preparada para nós, e nos dando agora um novo e perfeito caminho para a vida eterna, juntamente com o nosso Deus, nos lares celestiais. A salvação é um transporte da nossa vida pecaminosa, para que agora possamos ser justificados e santificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação é você se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, sinto lhe informar, mas o seu destino é um destino de perdição, não é um destino nada bom. Mas nesta manhã o Senhor convida você, assim como aquela cidade foi salva pela pregação da palavra, assim também o Senhor o convida a se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Cristo Jesus. Creia em Cristo Jesus e será salvo. Esse é o convite da palavra do Senhor para você. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai amado, muito obrigado pela sua palavra. Possamos, ó Deus, aprender a andar, ó Deus, como o Senhor andou, a caminhar, ó Deus, pelas suas pegadas. Meu Deus, que a sua palavra seja inspiração para nós, que não possamos agir, ó Deus, conforme os nossos próprios olhos e corações. Meu Deus, que não sejamos Jonas, mas que possamos, ó Deus, viver para o Senhor, tendo o seu coração impresso em nossas vidas. Meu Deus, que possamos ser o bom perfume de Cristo, cartas vivas do Senhor, que o Senhor nos capacite a cada dia a mortificar a nossa carne e a viver para lhe agradar. Meu Deus, muito obrigado porque o Senhor nos corrige, muito obrigado porque o Senhor nos ama, que possamos, ó Deus, estar abertos a receber, ó Deus, a sua correção. Não permita, ó Deus, que pessoas que estão aqui, que talvez, ó Deus, não tenham entregado a sua vida ao Senhor, saiam desta igreja sem que se arrependam dos seus pecados. Meu Pai, salve vidas aqui, ó Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, por favor, e que possamos, ó Deus, sermos santificados pela sua palavra a cada dia. É o nosso desejo, em nome de Cristo. Amém.